Injeção de liquidez. Os Estados Unidos jogou tudo pro ar e já vai ligar a impressora de dinheiro agora nesse mês, e a gente ainda tá com a possibilidade de cortes forçados na taxa de juros. Pessoal, a situação não tá boa para os Estados Unidos e, cara, isso para as criptomoedas é uma notícia maravilhosa. No vídeo de hoje eu vou te explicar como que a economia americana, tentando contornar toda a possibilidade de recessão, toda a dívida impagável de 35 bilhões de dólares que atingiu agora no começo desse mês, pode impulsionar o mercado de criptomoedas. Além do mais, nos próximos minutos a gente vai fazer uma análise rapidinha aí do Bitcoin, ver os principais pontos interessantes de acumulação, de vendas, estratégias, tudo o que você precisa saber e muito mais logo depois da vinheta. Galera, para começar, eu queria passar aqui nessa notícia que saiu agora há pouco, tá? Na tarde agora dessa quarta-feira, sobre a injeção de liquidez dos Estados Unidos. O maior país do mundo, ele soltou um programa que vai contar aí com a recompra de dívidas públicas nos próximos 3 meses, começando em agosto e acabando em outubro, tá? Aqui tá 2 meses, mas na verdade são 3 meses, segundo o plano divulgado por eles. O que acontece? Um país, né? Todos os países eles têm o que a gente chama de títulos públicos, títulos de dívidas, que é a forma com que ele consegue dinheiro emprestado das pessoas. Então, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? A gente tem os títulos do governo americano, títulos, o IPCA+, Tesouro Direto, tudo isso são formas em que o governo ele pega dinheiro emprestado das pessoas que compram esses títulos, e esses títulos eles têm uma certa validade, eles têm um prazo de vencimento. Quando esse título vencer, o governo ele vai te devolver esse dinheiro corrigido pela inflação ou pelo indicador, pelo índice que levar em consideração. Então, por exemplo, o IPCA+, ele vai devolver o seu dinheiro corrigido de acordo com a taxa, né, de juros, que é o nosso IPCA. Na verdade, desculpa, né? IPCA é o índice de preço do consumidor, de acordo com a inflação, e tem a taxa Selic+, também, que vai devolver o seu dinheiro corrigido de acordo com a taxa Selic, que aí é a taxa de juros, mais uma porcentagem. Então, basicamente, né, o intuito disso é você emprestar dinheiro para o governo pagar as dívidas que ele tem agora, e ele vai estar criando uma dívida para te pagar daqui a 10 anos, 20 anos, que é o tempo de vencimento desse título. E basicamente, o que os Estados Unidos vai fazer é recomprar os títulos que ele gerou para daqui a uns anos, porque daqui a uns anos ele vai ter que pagar, né? É uma dívida que ele fez. Se você emprestou dinheiro para os Estados Unidos comprando um título dele, esse título tem um prazo de vencimento e o governo vai precisar de pagar quando esse prazo vencer. Então o que ele está fazendo? Comprando esses títulos para diminuir a dívida dele. Só que ele já está endividado em 35 trilhões de dólares. Ele não tem dinheiro. De onde que ele vai tirar dinheiro para comprar esses títulos? Inflação. Ele vai religar a impressora e vai fazer com que isso seja uma injeção de liquidez na economia dos Estados Unidos, que sim pode gerar otimismo nítido nos preços de mercado de ativos, incluindo as ações e também incluindo, né, o próprio Bitcoin. Por quê? Os Estados Unidos injetando dinheiro na economia, pagando as pessoas vão ter dinheiro agora para poder investir aonde bem quiserem, comprar ações, comprar criptomoedas, fazer compras, as empresas vão ganhar mais dinheiro. Isso foi anunciado no final da terça-feira. E a iniciativa conta aí com a compra de 50 bilhões de dólares em títulos até o final de outubro. Além do mais, a gente está em jogo aqui a possibilidade de corte na taxa de juros. E inclusive pessoas falam, né, que esse corte ele pode acontecer de forma emergencial, fora da reunião FONC. Tá? Então as pessoas já estão acreditando até corte de 50 basis points, igual a gente vem comentando aqui no canal. E esse programa de injeção de liquidez conta justamente com a compra de 8,5 bilhões de dólares em agosto, 31,5 bilhões em setembro e mais 10 bilhões aí em outubro, totalizando aí mais ou menos 50 bilhões de dólares em compras de títulos
para prover liquidez no mercado em 3 meses, agosto, setembro e outubro, tá? Isso para os mercados no curto prazo é excelente. No longo prazo, isso aí vai evitar uma recessão, mas pode fazer com que a inflação volte. Então, no longo prazo, é um problema futuro para os Estados Unidos. No curto prazo, pode salvar essa queda aqui, né, que os mercados vêm passando. Inclusive, a gente está em um dia de queda, né, até mudando aqui para essa tela para ficar mais fácil. Vamos falar um pouquinho de análise, vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Que, igual a gente havia comentado, né, uma hora ou outra iria começar um movimento corretivo, que é o que está acontecendo agora. O Bitcoin chegou a subir aí incríveis 17,6% nos últimos dias, desde segunda-feira, né? Uma alta aí, na verdade quase 18%, né? Bem expressiva. E uma hora ou outra a gente ia precisar corrigir. Era o que a gente estava comentando, discutindo aqui no canal, né? A gente falou daquela cunha no vídeo de ontem, né? Que já estava até começando a romper. E de fato a gente teve o rompimento ele está acontecendo. E o rompimento dessa cunha provavelmente vai ser para formar um fundo ascendente contra o fundo prévio. Por quê? Porque ele não está vindo com volume. Tá? O volume ele não está muito acima da média, inclusive à medida que o preço cai, ele está diminuindo no curto prazo. Então, para mim, é um movimento super saudável do mercado. É a oportunidade de várias pessoas que não compraram aqui nos 50, aqui nos 49 mil dólares, de estar reentrando para o mercado. É um lugar onde as instituições elas estão querendo comprar. Deixa aqui o site carregar rapidinho, tá? Esse site é um pouquinho pesado, mas olha o tanto de instituição que está começando a colocar ordem de compra. Lembra que eu falei? As instituições estão fazendo pressão de venda para estipular um topo, para fazer o preço cair e depois comprar. Agora estão surgindo as ordens de compra dentro das corretoras. A gente tem uma região muito nítida entre os 54 e os 53, que é a principal região de interesse das baleias, das instituições estarem operando, que coincide também com regiões de Fibonacci, tá? Então, deixamos um baita volumão aqui. Se a gente fizer esse fundo ascendente, as instituições conseguirem segurar, a gente tiver uma pressão compradora para defender esse ponto, rompeu os 57, a gente confirma de fato os 49 mil como o nosso fundo local, tá? Vira o nosso suporte mais forte e a gente se mantém dentro daquele padrão grande que o Bitcoin vem fazendo, né? É uma espécie de canal, na verdade, né? Isso aqui é tipo uma bandeira de alta, onde o Bitcoin ele vem fazendo fundos, perdendo fundos sem continuação. Então, ele faz um fundo, perdeu o fundo, volta rápido. Estipulou outro fundo, perdeu esse fundo, voltou rápido, estipulou mais um fundo, perdeu um fundo, a tendência é que agora ele volte rápido. Temos outros indicadores que mostram isso pra gente, como por exemplo o sentimento do mercado, pessoas com medo. Tá travando um pouco, viu, pessoal? Desculpa aí. Mas, enfim, pessoas com medo aí de estar entrando no mercado exatamente agora. As pessoas estão apavoradas, as sardinhas estão apavoradas em comprar Bitcoin nesse exato momento. A gente consegue ver isso pela queda no Long Short Ratio, o Open Interest segue baixinho, o CVD tá lá embaixo nas mínimas, tá, pessoal? Então, é um momento da gente pensar em acumulações. A gente tá caindo, tá começando a ter gente liquidada, ainda não é muita gente, tá? Eu queria ver uma liquidação aí na ordem de pelo menos 10 milhões de dólares para pensar em abrir alguma posição, certo? E vale falar também que a gente teve muita gente abrindo short aqui em cima. A tendência é que o preço venha captar liquidez acima e não abaixo. Olha como que em cima está mais colorido que embaixo. Significa que poucas pessoas tiveram aí coragem de entrar comprado no Bitcoin quando ele chegou lá nos 49, 50 mil dólares. E muitas pessoas tiveram coragem de shortar, vender, acreditar na queda do Bitcoin quando ele chegou nos 58. Então isso reforça o fato de que estamos em um momento corretivo e não impulsivo. A tendência é que o Bitcoin ache um fundo e volte a subir, ao invés de começar a cair e perder esse fundo. E como a gente tem pouca liquidez aqui embaixo, poucas pessoas entraram compradas, essas pessoas vão enxergar essa queda também como oportunidades. Então elas vão servir de força compradora para defender essa formação de fundo. Isso fica ainda mais nítido quando a gente vê a alavancagem acumulada nos últimos 7 dias. Se o preço chegar lá no 63, a gente tem 2,2 bilhões de dólares para liquidar, enquanto, né, se o preço chegar lá nas mínimas, a gente tem 826 milhões, que é bem pouquinho mesmo.
tá? É um valor aí que a gente facilmente supera, chegando ali no 58, que foi a máxima que ele bateu hoje mais cedo. E a maior parte da alavancagem, olha só que interessante, tá justamente na região entre os 54 e os 53, que, pasmem, é a região que as instituições estão querendo acumular. Então a gente tem vários setups que indicam, né, que o preço provavelmente vai encontrar algum suporte aqui nessa região de Fibonacci, que é onde eu estou interessado em fazer algumas entradas, certo? Lembrando, hoje eu estou com uma operação de trade no preço médio próximo aos 61.200 dólares. Então eu vou, e nessa operação de trade, né, é importante falar, eu gastei 50% do meu caixa, justamente porque se o preço caísse mais, eu queria ter caixa, eu não queria correr o risco de ficar preso nos 61 mil dólares. Então eu ainda tenho mais 50% de caixa para poder estar entrando nessa correção, que eu vou gastar parte, tá? Eu também não vou gastar todos esses 50% de caixa que eu sobrei. Eu devo gastar, sei lá, uns 20%, justamente para eu ainda ter caixa, para caso o preço caia mais e fique ainda mais esticado, eu consiga entrar. Para mim, a maior probabilidade é que a notícia ruim já aconteceu, tá, pessoal? Geralmente, quando a gente tem fatos impactantes no mercado, o movimento mais forte que causa mais queda costuma ser o primeiro. Você pode pegar aqui várias vezes na história, pode pegar aí quando a FTX quebrou, quando teve negócio da Terra Luna, quando os mineradores proibiram o Bitcoin lá na China. O dia da queda foi o dia mais impactante. Então, pode ser até que o preço ele venha aqui a operar próximo aos 49, quem sabe até perder os 49, mas a maior probabilidade é ou façamos um fundo ascendente, que é o que a gente está em busca agora, estamos vendo uma queda sem grandes volumes, ou então a gente vem retestar as mínimas. Nesse exato momento é um fator tão bullish que se a gente perder esse fundo, a gente ainda vai ter espaço para formar uma divergência bullish aqui no RSI. Por isso que eu não estou comprando todos os 50% daquela quantidade que eu tenho, né, para operar exatamente agora, porque eu acredito que se a gente ainda tiver uma probabilidade de cair mais, vai ser uma oportunidade melhor ainda. Fechou? Galera, então o recado que eu tinha para dar é esse. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like desse vídeo. Não esquece também que eu estou fazendo lives diariamente às 11h30 da manhã aqui no canal, onde eu consigo ter um contato próximo com você. Eu consigo analisar os ativos que você quiser, não fico focado só no Bitcoin. A gente fala mais de notícia, mais de fundamento, mais de macroeconomia. E claro, né, esse contato direto que você tem comigo, para mim, é o mais importante. Então, já marca aí, amanhã, 11h30 da manhã, eu estarei ao vivo aqui no canal para comentar sobre os fatos mais importantes e responder a sua dúvida que você quiser. Vou ficando por aqui, não esquece dos apoiadores, a corretora BingX, que eu utilizo para fazer as minhas operações de investimento, a Token.com, a rede social das criptomoedas, link para ambos na descrição desse vídeo. Tenham um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!